Quantas vezes na nossa vida não passamos por situações em que nós tentamos o que sabemos, usamos todo o nosso cardápio, todo o nosso menu de soluções e as coisas não andam, as coisas param, as coisas não funcionam. E é nessa hora que a gente olha e diz: eu estou precisando que Deus se mova, eu preciso que Deus faça um milagre, eu preciso que Deus abra essa porta, eu preciso que algo aconteça. Então, eu nem vou perguntar quantos já passaram por isso, porque se algum de nós não levantar a mão, é porque talvez esteja um pouco tímido, porque todos passamos por isso na vida, né? Nem que seja aquele adolescente que vai enfrentar uma prova que não se preparou muito para ela e fica pedindo a Deus para cair na prova o que ele sabe, né? E, na verdade, a gente, vez por outra, entra nisso. E a gente fica dizendo assim: eu preciso muito que Deus se mova em meu favor, Deus se mova em favor do meu casamento, Deus se mova em favor da minha relação com meu filho, Deus se mova com relação à minha saúde, às minhas finanças, que Deus abra uma porta, eu preciso de trabalho, eu preciso de algo. E deixa eu começar essa palavra dizendo uma coisa para vocês: Deus é bom. Amém? Deus é bom todo o tempo. Ele diz assim a gente: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Já pensou uma declaração dessa? Ele está dizendo: quem sabe o que eu penso a seu respeito? Não é ninguém, não tem um guru, não tem uma pessoa que venha dar uma opinião, um palpite. Eu sei o que eu tenho, o pensamento que eu tenho a seu respeito. Então, Deus nos ama, Deus quer nos fazer bem. E você diz: então, qual é o ponto? Porque às vezes Ele não corre, não faz aquilo que nós precisamos tão rapidamente. Deus tem um modo de operar. Em Oséias, o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que é que significa isso? É necessário eu conhecer o caráter de Deus. O que é que faz Ele se mover e o que é que impede Ele se mover? Você diz: tem algo que pode impedir Deus de se mover, pastor? Não é que exista algo poderoso o suficiente para deter o Todo-Poderoso, mas é porque Deus tem critérios. Deus é claro na palavra onde Ele vai operar, por que vai operar e como vai operar. Então, não é Deus que precisa se transformar para olhar para mim, mas sou eu que preciso aprender e entrar na sintonia de Deus, no foco da bênção. É como se Deus estivesse aqui derramando a sua bênção no lugar, e o que Ele está dizendo é: venha, entre, receba. E eu oro e peço a Deus que eu possa ser um instrumento nessa manhã para dar a você algumas ferramentas que vão ajudar você a entender e a produzir na sua vida o mover de Deus. Você quer? Diga amém. Queria fazer algumas considerações para começar. Tem um versículo base que eu acho importante ler, está em Salmos 33, 9, que diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Você poderia, por favor, ler esse versículo? Então, quando Deus fala, as coisas se fazem. Quando Ele manda, as coisas aparecem. Nenhuma dúvida sobre isso, amém? Porém, quero fazer algumas considerações. A primeira coisa: Deus não se move por necessidades. Muitas vezes a gente ora e diz: Senhor, veja que eu estou precisando muito. Você diz: essa afirmação é chocante, né? Porque Deus deveria se mover por nossas necessidades. Vamos entender por que Ele não se move por nossas necessidades. Deus nos ama, mas a palavra de Deus diz que o seu Filho amado tem um nome. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Nós recebemos o amor de Deus através de Jesus. Jesus nos levou para a mesa. Jesus nos fez filhos de Deus. Jesus dividiu com a gente a herança, a atenção do Pai e o amor do Pai. Então, esse Filho amado, quando aqui esteve, como diz a palavra, nos tempos, nos dias da sua carne, passou por lutas, passou por dificuldades. Eu poderia dizer que Ele passou por necessidades. Vejamos, por exemplo, um trecho muito
comum que está em Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Isto é uma necessidade real ou não? Real. Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites e ele agora tinha fome. Nós sabemos que exatamente nesse momento o inimigo se acerca, se aproxima de Jesus e o provoca e o tenta. Faz com que, tentando Jesus a quebrar, romper compromissos, pactos com Deus, desviá-lo do caminho. Além dessa história da fome, Jesus tinha outras necessidades reais. Por exemplo, Jesus tinha necessidade de ser conhecido, para que as pessoas pudessem escutá-lo. E uma das propostas do diabo, porque aqui nesse caso da fome, o diabo propõe a ele o quê? Que ele transforme pedra em pão. Outra necessidade que Jesus tinha de ser conhecido, o que é que o diabo propõe? Eu te levo ao pináculo do templo, você se joga, ele vai mandar os anjos lhe segurar, isso vai ser um espetáculo. Amanhã nos jornais de Jerusalém, primeira capa, Jesus é mesmo Filho de Deus, porque ele se jogou do pináculo do templo e se cumpriu o Salmo 91, que diz, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que não tropeces. Veja que até a palavra o diabo estava usando fora de contexto. E por último, como Jesus resiste a tudo isso, ele entende assim, ele fala assim, eu sei o que você quer. Eu sei que você quer o controle, o reino, porque vocês sabem que Deus deu o controle da terra ao homem. No Éden, Deus pegou Adão e disse que ele deveria dominar a terra, ocupar a terra e multiplicar-se sobre a terra. Quando Adão peca, acontece uma coisa terrível. E o diabo joga isso na face do nosso Senhor. Ele diz, todos esses reinos eu te darei, se prostrado me adorares, porque tudo isso é meu, me foi entregue. Era dele? Não. O que é que tinha acontecido? Ele tinha roubado. E por que é que ele roubou? Porque faz parte do caráter dele. Jesus nos adverte, ele vem para matar, roubar, destruir. Observe que Jesus tinha necessidade de tomar de volta da mão do diabo tudo que ele tinha roubado de Adão. E ele agora oferece aí um shortcut, um shortway. Ele fala assim, vamos fazer o seguinte, me adora e acabou o papo, te dou de volta. Para que cruz? Para que toda essa agonia? Vamos fazer isso da maneira mais fácil. Vamos entender, para a gente poder compreender isso. O diabo diz, você precisa de pão. Jesus resiste e diz, nem só de pão viverá o homem. O diabo diz, você precisa ser conhecido. Jesus diz, não tentarás o Senhor, teu Deus. O diabo diz, eu quero fazer um acordo com você e te poupar sofrimento. Jesus diz, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Jesus tinha necessidade, Jesus tinha necessidade, Jesus tinha necessidade, mas ele não caiu em nenhuma tentação. E observe, até esse momento Deus não se move. Após isso, o diabo se afasta. E a Bíblia diz que os anjos se aproximam e servem ao Senhor. Você está passando por uma luta, você está passando por necessidade, você precisa que Deus se mova por causa de sua necessidade. Eu quero que você entenda que Deus lhe ama. Deus quer suprir as suas necessidades, mas Ele não vai se mover por causa das suas necessidades. Muitas vezes na nossa pequenez, na nossa humanidade, cometemos erros e explicamos a Deus, é porque eu estava precisando. É alguém que furta. É alguém que usa um cartão indevidamente. É alguém que trai o seu cônjuge. É alguém que trai os seus princípios.
Mas na sua argumentação diz: eu fiz porque eu estava precisando. Eu traí a minha esposa porque ela estava doente e ela não podia ter comigo o volume de relações que eu necessitava. Então eu fiquei fragilizado, se criou em mim uma necessidade física real e surgiu uma oportunidade de uma moça muito compreensiva, que me escutava, que quando eu reclamava, ela dizia, passava a mão na minha cabeça. E aquela moça não podia ser do diabo, porque o diabo tem 2 chifres, um rabo e um tridente na mão. E aquela moça não tinha essa aparência. Era uma moça toda diferente. Os cílios, quando ela olhava para mim, era... E eu caí. Mas não caí porque eu quis. Eu caí porque eu estava precisando. Eu roubei porque eu estava precisando. Eu pedi emprestado sabendo que não ia pagar porque eu estava precisando. E agora, Deus, você não se move para me ajudar. Repete isso só para você entender. Diga assim: Deus não se move por necessidades humanas. Segundo ponto importante. Apesar de Deus não se mover por necessidades humanas, Deus usa nossas necessidades para nos mover. É o contrário. Não são nossas necessidades que vai fazer Deus se mover. Mas muitas vezes Ele permite necessidades para que eu saia da zona de conforto, para que eu me atire, para que eu faça algo, para que eu possa romper. Porque se Ele me atende onde estou, eu ficarei acostumado a essa porção, ficarei nesse lugar e não caminharei, porque Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim. Nem sempre entendo. E há muitos anos eu entendi que Deus, porque eu não entendo, trabalha abrindo porta, fechando porta, abrindo porta, fechando porta. Repete isso: abrindo porta, fechando porta, abrindo porta, fechando porta. E você diz: mas por que Ele faz isso, pastor? Por amor. Porque se Ele escancarar todas as portas, eu não vou saber qual é a porta certa. Eu vou decidir mal. Eu vou decidir de acordo com as minhas necessidades. E muitas vezes Deus produz, Deus permite que haja uma necessidade, para que eu possa me mover para o foco da bênção, para onde Ele quer que eu vá. Deus ama você. O que você está passando hoje não é por acaso. Deus tem um propósito para você. Aconteceu isso na vida de muitos homens de Deus. O profeta Elias, Deus manda que ele ordene que não chova, e acontece isso por 3 anos e 6 meses. Só que quando a chuva cai, cai para bons e maus. E quando a chuva cessa, cessa também para bons e maus. E o próprio profeta que tinha predito isso, ele sofreu as consequências da seca. Mas Deus proveu para ele. E ele foi para um riacho, mandado por Deus. E vinha um pássaro, um corvo, que o servia com pão e com carne. Mas um dia, o riacho secou. Então aí foi gerado o quê? Uma necessidade. Essa necessidade fez com que Elias pudesse se mover. Deus queria levá-lo para a casa de uma viúva que estava em bancarrota, estava quebrada, estava falida. E a entrada de Elias na vida daquela mulher vai mudar muitas coisas. Mas observe, se continuasse a ter água, se continuasse o garçom, corvo, a trazer comida para ele, acho que Elias estava lá até hoje. Então Deus fez algo para que ele pudesse o quê? Se mover. Deus tira o seu povo do Egito, escravizados por mais de 400 anos, e ele chega no momento, eles estão presos, o mar na frente, montanha de um lado, montanha do outro. Esse povo estava tão acostumado a não sonhar, a não pensar, a se acomodar com o que aparecesse, que se Deus não fizesse algo, eles iriam acampar ali. Eles iam dizer: está bom aqui, tem água aí, está bom, tem aqui, estamos bem. O que é que Deus faz?
Deus provoca Faraó. E o que é que Faraó faz? Persegue o povo. E o povo se vê o quê? Encurralado. E é nessa hora que Moisés começa a clamar e Deus fala assim: por que é que você está me clamando? Eu nunca falei que esse era o lugar que vocês iriam ficar. O lugar é Canaã, é a terra que manda leite e mel. Você precisa romper, você precisa passar esse mar. Mas como é que eu vou passar? Como é que eu não vou passar? Deus criou uma necessidade. Você entende o que eu estou dizendo? Deus criou uma necessidade para que eles não se acomodassem, para que eles se movessem. A igreja, quando começa em Atos, começa muito bonita. É sinais, são sinais, prodígios, milagres sendo feitos pelos apóstolos. Eles se amam, eles estão juntos, eles dividem o pão, ninguém passa necessidade, é proibido passar fome, era o título que tinha lá na igreja. Todo mundo se ajudava, todo mundo estava junto, era lindo. Ficou gostoso estar ali. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Sabe quando a igreja fica assim muito gostosa? Tipo vida com vida. A dor de um é a dor de todos. A bênção de um é a bênção de todos. Mas Deus nunca teve um propósito para a igreja apenas da gente ficar, que gostoso. Eu acho tão bom o pastel que a irmã faz. Prove do meu suspiro. Não, eu quero comer a feijoada do outro. Isso é bom. Mas esse não é o propósito de Deus. Quando a igreja lá em Jerusalém passa por isso, você sabe o que é que Deus permite? Você tem ideia, não? Perseguição. Você fala, e aí, pastor? Se espalharam! Se espalharam! Você diz, o que aconteceu quando eles se espalharam? Ah, queridos, você é cheio do Espírito, você é cheio de Deus, você com experiência, aonde você chega, você abre a sua boca e fala daquilo que você viu e ouviu. A igreja cresceu extraordinariamente e hoje está aqui. Se não há aquela perseguição, eles tinham armado acampamento aonde? Jerusalém. Está bom demais. Você me acompanha, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa logo assim, rápido com você. Eu não sei se você hoje está passando por algo desconfortável. Observe. Consulte ao Senhor. Pergunte a Ele assim, Senhor, eu estou estagnado, eu estou na zona de conforto. O Senhor quer me mover? O Senhor quer que eu vá para um step a mais, um passo a mais, um degrau a mais, uma escada a mais? É isso que está acontecendo, Senhor. Porque, se for, me revela, porque eu não estou entendendo. Deus não se aborrece com ninguém que diz, eu não estou entendendo. Deus nunca ficou bravo com uma pessoa que disse, eu não entendi. Pelo contrário, Ele responde essas dúvidas. Você está aqui comigo? Sim ou não? Tem muita gente aqui passando necessidade, com alguma necessidade, então se você está ou se você não está, eu não sei, meu irmão, mas uma coisa eu quero lhe dizer. A palavra que Deus coloca no meu coração, e eu vou dizer a você hoje, é a mesma palavra que Ele disse a Moisés, diga ao povo que marche. Não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de estagnar, é tempo de se levantar, de atravessar os mares, sabe, daquela maneira assim que a gente não sabe nem como é que vai acontecer, mas acontece e a gente atravessa. É tempo de atravessar desertos, é tempo de subir montanhas, é tempo de romper, porque você tem um Deus que te ama e tem um propósito para você. E a gente às vezes fala, a vida é curta, de verdade mas ela é suficiente para você viver e não viver em vão. Ela é suficiente para você viver e cumprir o propósito de Deus para você. Amém, queridos? Terceiro ponto muito importante. Se Deus não se move por nossas necessidades, mas Ele usa as nossas necessidades para nos mover, então Deus se move pelo quê? Diga assim, Deus se move pela sua palavra. É a palavra que Deus deu que faz Ele se mover. Sabe, queridos, cada exemplo desse que eu dei, havia uma palavra sobre essa pessoa, sobre esse povo. Existia uma palavra acerca de Jesus. Deus falou por vários profetas que viria um que retiraria das mãos do diabo que se havia perdido. E Deus foi fiel à sua palavra. Mateus 4,11, então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Filipenses 2,9, pelo que também Deus o exaltou
soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Jesus passou por lutas, passou por necessidades, e ele se humilhou embaixo da poderosa e potente mão de Deus, para que a seu tempo ele fosse exaltado. Você lembra do profeta Elias? Havia uma palavra do Senhor para ele, em 1 Reis 17:9, disse: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Você talvez não saiba, ou saiba, não sei, se você sabe eu vou te lembrar, se você não sabe eu vou te contar. Quando Elias chega na casa daquela viúva, parecia que as coisas não batiam. Deus falou para Elias o seguinte: você vai para a casa da viúva, para que a viúva o quê? Te sustente. Deixa eu explicar uma coisa cultural para você perceber. Hoje em dia, muitas viúvas têm uma aposentadoria, um pecúlio. Naquela época, viúva não tinha nada, a não ser que fosse uma viúva rica que tivesse herdado uma herança muito grande. O que é que viúva tinha? Viúva tinha filhos, homens, porque se fosse filha mulher, era complicado. Por isso que era uma agonia para ter filho homem, porque o filho homem tinha um compromisso de sustentar a sua mãe. Aquela viúva tinha um filho, mas era um filho o quê? Criança. Ele podia sustentá-la? Não. Quando Elias chega lá, e ele dá a ela a boa notícia, ele disse: tudo bem? Ela disse: tudo mais ou menos. Ele disse: olha, Deus me mandou para cá. Foi Deus? Foi que benção, o que é que ele mandou você trazer? Disse: não vim trazer nada, eu vim para você me sustentar. Ela disse: é ruim. Você ouviu isso direito? Eu disse: não, escutei bem direitinho, eu vim para cá. Ela disse: aqui eu não tenho nada. Eu disse: não, nada não, você deve ter alguma coisa. Eu disse: o que eu tenho aí dentro? Um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer 2 pãezinhos, um para mim e o segundo, antes que você se anime, para meu filho. Nós vamos comer e depois vamos aguardar morrer. Deus tinha dito o que ele? A viúva vai lhe sustentar. Você tem que entender isso. Deus deu uma palavra a você? Se ele deu, querido, preste atenção. Elias diz a ela assim: você faz o seguinte, não faça 2 pães, faça 3. O meu pode ser pequenininho, faça pequeno, me dê logo. Elias estava ensinando aquela mulher a poderosa lição do semear. Ele estava dizendo a ela: faz um pouquinho só, me dá, deixa isso ser semeado em mim. Sabe o que acontece naquela casa, queridos? Um milagre. Sem a mulher entender. Todo dia, quando ela pegava na botija de azeite, ela estava cheia. E quando ela pegava na panela de farinha, ela estava transbordando. A mulher passou a ter uma padaria em casa. Podia fazer quantos pães quisesse em plena seca. Havia uma palavra de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Moisés passou por aquela situação complicada e muitas outras, mas havia uma palavra de Deus para Moisés. Em Êxodo 3, versículo 8, Deus diz a Moisés: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, e ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ou seja, o clamor do povo funcionava como uma oração que lembrava a Deus suas palavras dadas a Abraão e agora renovada em Moisés. Você diz: o que é que eu posso fazer então, pastor, quando eu passo por uma luta? O que Deus espera é que você se aproxime do seu trono de graça e lembre a Ele as suas promessas. É assim que os homens de Deus oravam: Senhor, nós pecamos, nós erramos, por isso estamos pagando uma consequência de nossos próprios erros.
Porém, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é rico em perdoar. A tua palavra diz que o Senhor é misericordioso. E tem mais. A tua palavra diz que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, e papapá, e papapá, e papapá. E tem promessa. Com amor, diz a quem está ao seu lado, diga assim, tem promessa para a tua casa, diga. O que é que Deus quer então, queridos? Deus quer que eu me aproxime dele e faça o quê? Olha o que diz Salmo 25, 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Você está passando por uma luta hoje, meu irmão? Você está passando por uma dificuldade? Faz essa oração agora no teu coração. Fala assim, Senhor, lembra das tuas misericórdias, Senhor. Lembra das tuas bondades. Elas são eternas, não são temporais. Salmo 119, 49 diz, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Jeremias 1,12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Querido, se você está aqui embaixo de uma promessa e você está, pode ser que você não saiba. Quantas vezes na minha vida eu recebi livramento que eu não tinha nem ideia, mas eu estava embaixo de palavra profética, embaixo de promessa. Eu tinha uma mãe que dobrava o joelho e orava por mim, já velhinha, Deus deixou ela viver até 93 anos de idade. Os últimos anos ela não, possivelmente para o mundo ela não foi muito útil, mas ela era uma intercessora, alguém que clamava pela minha vida. Se eu hoje estou aqui pregando, devo as intercessões dela. Quando eu parecia sem esperança, quando eu parecia um adolescente desviado, ela nunca parou de orar, e ela disse, olha, Deus me disse que você vai ser pastor. Eu dava risada. Que pastor, meu amigo? Nada de pastor na minha vida, queria nada disso, mas ela dizia, ele me falou, quando você nasceu, eu coloquei uma Bíblia em cima de você, o pastor veio aqui orar por você, esqueci o nome do amado, tantas vezes eu lembrei dele, orou por você, foi uma bênção aqui, ele disse, esse menino vai ser pastor. Papai se atravessou no meio e disse, não, mas ele vai ser comerciante. Aí você diz, o que é que tem a ver? É porque Deus honra a palavra dos pais. A palavra era que eu ia ser pastor, mas papai entrou no meio e disse que eu ia ser o quê? Aí Deus deixou que eu fosse os dois, o comerciante por um tempo. Fui por um tempo, para honrar a palavra dele. Você é pai, você é mãe, você pode dar uma palavra para o seu filho, você pode orar, você pode falar uma palavra. Quando Deus dá essa palavra é um sustento na hora da angústia, é um sustento na hora da batalha. Você pode dizer, pastor, não lembro de nada. Abre a Bíblia, querido, a Bíblia está cheia de promessa, e essa promessa pertence, sabe a quem? A você. É você que tem que se apossar dessa promessa, é você que tem que se aproximar de Deus e dizer, Senhor, o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para que volte atrás. Aqui tem uma promessa dizendo assim, nós não geramos filho para calamidade. Aqui tem uma palavra dizendo assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se eu estou passando por lutas e dificuldades, mas aqui está dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aqui está dizendo, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu estou aqui com todo respeito, com todo amor, lembrando a ti as promessas que o Senhor tem feito. Amém, queridos? Quarto ponto importante. Número 1, Deus não se move por nossas necessidades. Número 2, Deus usa nossas necessidades para nos mover. Número 3, Deus se move pela sua palavra. Número 4, para cumprir sua palavra, Deus cria o que não existe. Fala isso com amor e com muita força. Uma vez mais. Para cumprir a sua palavra, Deus cria o que não existe. Essa é a história bíblica, essa é a história da minha vida. E eu sei que muitos aqui têm muitos testemunhos para contar. Havia uma palavra que o povo herdaria Canaã. E qual era a realidade? O povo estava encurralado, não havia saída. Mas a palavra não é que o povo morreria ali. A palavra é que o povo iria romper, iria chegar a Canaã. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para a sua casa. Deus tem uma palavra para a sua família. Pode ser que você diga, pastor, o que eu estou vivendo hoje não parece nada com isso.
E você pode dizer, não há saída. E eu posso dizer a você que você creia que o Deus que você serve é um Deus que cria caminhos onde não existe. Cria saída onde não existe. Em Êxodo 14, 9, diz, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavaleiros, os seus cavalarianos, o seu exército, o alcançaram, acampado junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte a Baal-Zefon. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Que coisa maravilhosa. Você tem ousadia suficiente para profetizar para alguém que está do seu lado? Olha, pega assim na mãozinha da pessoa e diga assim, não tem mais essas lutas que você hoje passa. Você vai vencer. E nunca mais vai tornar a vê-las. 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Aí a gente pode dizer assim, né? Eu sou de uma terra que lá quando você vai passear nas dunas de Natal, o bugueiro que você aluga, ele sempre pergunta, você quer com emoção ou sem emoção, né? Sem emoção, um passeio, estou aqui tomando água de coco, passeando ali pelas dunas e tal. Com emoção, o bugueiro faz o quê? Bah! E você vai voar aquilo tudo, né? A gente poderia dizer assim, Deus, tem que ser com emoção, né? Não dá para ser sem emoção, né? Tem que ser um negócio assim que o faraó vem atrás e me encurrala, e eu digo, meu Deus, estou com as coisas todas feitas, mas não sai, o que está acontecendo? Queridos, Deus é Deus, diga assim, Deus é Deus. Se não fosse desse jeito, quando o povo passou, você lembra quando o povo passou? Lembra ou não lembra? Eu fico pensando assim, a passagem. Você ouvindo lá o barulho dos cavalos de Faraó atrás de você. Uma parede de água, o chão complicado, seco, mas fundo de oceano, não dá tempo de asfaltar, não dá tempo de colocar um carpete, é cheio de pedra, só tem tu, vai tu mesmo. E você passando aquilo. Quem passou por aquele corredor não saiu do outro lado igual. Você entendeu o que eu estou dizendo ou não? Porque é uma coisa que marca a vida. Mas houve um detalhe pequeno, e você fala, qual foi o detalhe? É que quando eles chegaram do outro lado, Deus disse, Moisés, isso, oi, are you ready? Ele disse, yes, levanta a mão de novo e manda o quê? Fechar. Era preciso passar pelo que passou, para que houvesse um divisor de águas. Alguém que está preso a um vício, tem que passar por um mar para poder romper. Casamentos que tem problema, luta e vai e volta, querido, você está precisando muito de ficar encurralado lá no Mar Vermelho, com montanha do lado esquerdo, montanha do lado direito e um exército poderoso atrás de você. Você diz, pastor, isso é muito emocionante. Demais! Quando você pegar a mão do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, colocar os pequenininhos no colo e passar por esse mar, você vai sair do outro lado diferente. A Bíblia, eu amo demais a palavra de Deus. Me apaixonei por ela muito cedo e é cada coisa maravilhosa. Tem um salmo, o Salmo 126, que é um salmo que é muito usado para louvor, para alegria, porque ele começa dizendo, quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e é muito usado esse salmo para um momento de glória, um momento que você se forma, aí alguém lê esse salmo, um momento do aniversário alguém lê, mas o contexto desse salmo não é este. O contexto desse salmo está no versículo 4, quando diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa sorte. Se é para restaurar a sorte, é porque a sorte está o quê? Está meia para baixo. Ele começa o salmo lembrando ao Senhor, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Isso foi uma coisa que aconteceu quando? No passado. Nós ficamos como quem sonha.
Dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí entra no quarto, ele diz: faz de novo, Senhor. Do jeito que o Senhor fez no passado, faz de novo agora na minha vida. E eu lhe uso uma coisa importantíssima. Ele diz: como o Senhor faz com as torrentes do Negueb. E você sabe o que é Negueb? Negueb é um deserto. Você já viu ter torrente no deserto? Torrente de água, rios? Era algo espetacular, porque o deserto é deserto, mas na época do inverno, havia esse local chamado Negueb, onde caía neve, e aquilo se tornava um depósito de gelo. Quando chegava o verão, tórrido, árido, difícil, o gelo derretia e o deserto se transformava em manancial. E é isso que Deus está dizendo ao seu povo. Ele está dizendo: eu faço coisas que você não entende. Até no deserto eu faço surgir um manancial. Você acredita? Diga: eu creio, Senhor. Sabe, queridos, se você precisa realmente de algo hoje, algo que está dentro do propósito de Deus para a sua vida, peça a Ele, peça com fé, peça hoje aqui, não saia sem fazer essa oração. Você fala: mas pastor, escuta, se não existir, Ele cria. Se não houver, Ele faz trazer a existência. A palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que traz à existência o que não existe, como se já existisse. Há uma palavra do Senhor para a igreja hoje. Você sabe disso? Muito esquecida. A palavra está em Mateus 28, 19. Diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Essa palavra tem sido cumprida, mas muitas vezes tem sido esquecida. Ela precisa ser relembrada, porque é quando a gente começa a cumprir a palavra e andar na palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, que somos a igreja do Senhor. Último ponto. Está pronto para receber? Deus tem uma palavra para você. Fala isso na primeira pessoa. Diga assim: Deus tem uma palavra para mim. 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A palavra do Senhor diz a você: há muito se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com admirável benignidade eu te atraí. A palavra do Senhor a teu respeito diz: desde o ventre da tua mãe eu escrevi os teus dias, e eu sei todos eles de cor, de memória. A palavra de Deus para você é que a resposta dele para você é amém, é sim e não, não. A palavra de Deus para você é que Ele não te gerou para ser um vegetal ou alguma coisa parecida. Ele te gerou para que você seja um multiplicador da vida de Jesus. Aonde você andar, aonde você estiver. Deus quer te livrar do mundo, da carne, do diabo. E você diz: quando é que Ele vai fazer isso? Ele já fez há 2000 anos. O que é que você precisa fazer? Você precisa tomar posse. Ele quer curar tuas feridas, sarar tuas enfermidades, sejam emocionais, físicas. Deus quer restabelecer relacionamentos quebrados. E você diz: pastor, por que Ele não faz isso comigo? Ele já fez. No dia que o Senhor Jesus foi levantado naquele madeiro, querido, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Sou eu que preciso me levantar e olhar para a cruz e dizer: eu recebo, em nome de Jesus. Se Ele trouxe você até aqui, queridos, e agora tem um mar na tua frente e você diz: não tem saída, a saída é voltar ao Senhor. Não tem caminho à sua frente e você está cercado por trás e ainda está vindo o inimigo. Peça ao Senhor. Ele vai criar um caminho onde não existe. Ele vai criar um caminho onde não existe.
Existe um hino que a gente cantou aqui muitas vezes, que diria assim: Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê solução ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai fazer sua noite findará, o seu dia chegará, o milagre que você espera acontecerá. Deus fará um caminho que vocês... A gente vai cantar ele no final, pode ser, Jancinho? Diga assim, eu creio nisso. Diga, o que é que produz o mover de Deus? Diga assim, um coração que se move pela sua palavra. Preste muita atenção. Você veio para cá. Deus tem um propósito para você. Você está nesse país. Você tem lutas, você tem desafios, você tem dificuldades. E muitas vezes você diz assim, eu preciso entender o jeito do americano viver. Eu preciso aprender o jeito que esse país vive. Deixa eu explicar a você. Isso você vai aprender naturalmente, quer você queira, quer você não queira. O que você precisa aprender é andar nesse país ou em qualquer outro, embaixo da palavra de Deus, para que você possa ouvir Deus perguntar a você, Isaías 43:13. Ainda que houvesse dia, eu era. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Diga assim, agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém, queridos. Eu não sei o que você está passando hoje, não sei porque Deus mandou eu trazer essa palavra para você, mas Ele sabe. Vamos ficar de pé. Queria pedir que a gente tentasse tocar essa música aqui agora. Vamos, pode ser, Jancinho? Salmo 23 diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Todas. É um salmo muito conhecido que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, não é verdade? Ele me guia mansamente pelas águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Diga, por amor do seu nome. Deus faz tudo isso porque Ele tem um nome a zelar. Deus é seu Pai e Ele vai cuidar de você. Você acredita nisso? Amém? Vamos orar esse hino. Vamos cantar orando. Não sei se vocês conseguem a letra dele. Deus fará um caminho. Vocês... Temos a letra já. Vamos cantar. Onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma, Deus se importa com o seu sofrer e nesses dias vai trazer direção e vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará e o milagre que você espera acontecerá. Deus trabalha com você e tudo que
vai cantar mais uma vez, amém? Mas você que chegou aqui precisando de um mover de Deus na sua vida, seja em que área for, eu quero convidar você para vir cantar esse canto, esse louvor aqui na frente. Venha para cá, vamos cantar juntos, vamos orar ao Senhor. Venha dizer assim: eu acredito, Senhor, que quando não tem caminho, o Senhor abre, o Senhor cria, o Senhor faz, e eu vou nessa direção. Venha para cá como igreja, vamos juntos como igreja dizer ao Senhor: eu creio, em nome de Jesus. Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê solução ou possibilidade alguma. Deus se importa com o seu sofrer, e nesses dias vai trazer direção e vai mudar a sua vida. Sua noite findará, seu dia chegará, e o milagre que você espera acontecerá. Falha com você, e tudo que ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará, abundância Deus trará, abundância Deus trará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará o caminho nas portas que você precisa, Ele abrirá. Pode continuar tocando baixinho. Vou chamar o pastor Marcos, o pastor André e o pastor Valério. Vem aqui, suba aqui o pódio comigo. Você vai orar pelas pessoas que precisam de um trabalho, de um emprego, e vai declarar que o Senhor abre essa porta, em nome de Jesus de Nazaré. Você acredita nisso? Amém? Você vai orar por aqueles imigrantes que estão chegando, precisam de visto, precisam de uma solução e um caminho do Senhor nesse lugar, e Deus vai abrir esse caminho. Você vai orar por família que está passando por lutas, necessidades, batalhas, e Deus vai restaurar essas casas em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Vou chamar também a pastora Rosana, que eu quero que ela ore por cura, pessoas que precisam ser curadas nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou começar pela pastora. Deus de milagres, nós não estamos diante de um rei qualquer, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que hoje continua fazendo milagres, Senhor. E nós entramos nessa presença para te adorar, Senhor. Em primeiro lugar, dizer que nós cremos no teu amor, no teu cuidado e na tua soberania, Senhor. Mas colocamos diante de ti, Senhor, a enfermidade que tem estado sobre alguns irmãos na igreja, Senhor. Clamando ao Senhor por cura, Senhor. Que a tua boa mão toque, Senhor. Toque no seu corpo, toque na sua alma, toque no seu espírito, Senhor, e traga cura sobre a igreja, Senhor. Existem curas que precisam acontecer na nossa alma, Senhor. Existem almas que estão com câncer, Senhor, e têm sido destruídas, e nós suplicamos diante da tua presença, Senhor. Põe a tua mão, Senhor, e a tua unção de cura sobre essas vidas, Senhor, para que elas sejam restauradas. Não, Senhor, não somente para usufruírem dessa restauração, mas para serem bênção no meio do teu povo, para serem um testemunho vivo do milagre, Senhor. Ó Deus, vem sobre cada um, Senhor. Toca nos seus corpos, Senhor. Toca no seu espírito, na sua alma, Senhor. E derrama aquela unção
agora, Senhor. Faz um milagre que nós não podemos fazer, mas o Senhor é Deus de todo o poder. E a nossa confiança, Senhor, se volta inteiramente para Ti, Senhor. Sopra sobre a Tua noiva nesse lugar, Senhor. Derrama do Teu óleo poderoso, Senhor. E nós não vamos dar glória a outro, senão a Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor dos Senhores. No nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, a família nasceu no coração do Senhor. E a família hoje é o alvo dos maiores ataques do inimigo. E nós, como igreja, vamos nos levantar e declarar que o inimigo vai sair fora desses lares, vai sair fora desses casamentos. E nós vamos profetizar bênção nas nossas famílias, nos nossos filhos. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agora declarar que toda ação contrária do inimigo contra as famílias, contra os matrimônios, contra os nossos filhos, ó, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, fora, em nome de Jesus, fora dessas famílias. Nós declaramos agora, Senhor, a bênção que vem do alto, a bênção espiritual, que o Senhor abre caminho, que o Senhor transforma, Senhor, esses matrimônios com um vinho novo, com a unção de alegria. Restaura, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Repreendemos toda a palavra divórcio, em nome de Jesus. Lançamos fora e declaramos, Senhor, como Josué, quando entrou com o povo naquela terra prometida, ele fez uma declaração, e eu quero hoje confirmar essa declaração aqui na igreja. Ele levantou a boca e perguntou: vocês podem escolher hoje a quem vão servir, aos deuses dos seus antepassados ou ao Senhor, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Recebe a bênção sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre a tua casa, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Essa é a promessa do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Recebe. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Nós sabemos que para viver nesse país, nós temos que obedecer, Senhor, as regras impostas pelos homens. Porque se nós não obedecermos as regras que o homem impõe a nós, como nós obedeceremos as regras que o Senhor nos tem imposto, Senhor? Nós somos teus filhos, teus servos. E a tua palavra nos diz que nós temos um advogado. É o advogado dos advogados. Não há causa impossível. Não há nada, Senhor, que o teu Espírito não possa mover. Nós oramos, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui nesta igreja, pelas pessoas, ó Deus, que necessitam hoje de um papel, pelas pessoas que precisam hoje, Senhor, de uma permissão para permanecer neste país, ó Deus. O Senhor é aquele, ó Pai, que se necessário for, abre o mar. O Senhor é aquele que abre, Senhor, caminhos no deserto. O Senhor é aquele que vai na nossa frente, ó Deus. A última palavra, Senhor, é tua. Em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, alcança, Pai, todos aqueles, ó Deus, que a partir deste momento, pela fé, estão necessitados e declarando, Senhor, por estes papéis, pela aprovação desses papéis, Senhor. Põe a tua mão poderosa agora e sela. Espírito Santo de Deus da vitória no meio da tua igreja, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, tira, Pai, este papel que está lá embaixo dessa pilha e coloca por cima, Senhor. Dá aprovação agora, Deus. Faz o milagre acontecer, Senhor, no meio da tua igreja. Nós queremos ouvir testemunhos, ó Deus, de um Deus Todo-Poderoso que continua operando, que operou no passado, que opera no presente e que vai operar sempre, sempre, sempre na nossa vida. Manifesta a tua glória no nosso meio, Senhor, e marca a tua igreja, Senhor, através desses papéis, ó Pai, para que o Senhor possa cumprir todos os teus propósitos e a tua missão sobre esta vida. Em nome de Cristo Jesus nós declaramos, no nome que é sobre todo nome. Amém, Senhor, amém, Senhor, amém, Senhor, amém. E é possível que você que esteja nesse lugar aqui nessa manhã se sinta como se sentia aquela viúva, com um pouquinho de pão, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite naquela botija. Mas Deus queria que ela crisse, acreditasse por fé, não por vista, queridos. Eu
quero te dizer nessa manhã que Deus está aqui e quer levantar a tua fé para que você não olhe a sua necessidade, para que você se mova pela sua necessidade, muitas vezes num caminho que parece absurdo. Mas eu quero te dizer que Deus vai te dar ideias criativas, que Deus vai mover o seu povo para poder suprir a sua igreja. Feche os teus olhos nesse momento, você que está aqui, você que precisa de um trabalho, você que precisa da provisão. E declara comigo: Pai amado, em nome de Jesus, eu creio que Tu podes criar o que não existe para suprir a minha necessidade, mas o Senhor quer me mover pela minha necessidade, para que eu caminhe na Tua fé, para que eu receba através da fé, não através da minha vista. Eu te peço, Pai amado, que Tu me dês ideias criativas para trabalho, que Tu abra as portas onde ninguém pode abrir, e essas portas possam dar provisão à minha casa, à minha família. Eu creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero fazer uma oração. Vou orar por todos nós, mas eu quero que todos que estão aqui, você que está em casa, nós precisamos saber que a base de tudo isso é ter um pacto com Deus. Deus nos ama. Deus nos ama. E eu não sei se entre nós há alguém que nunca, por falta de oportunidade ou por não entender, nunca entregou sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, o Teu sacrifício não foi em vão. Eu quero dizer que eu aceito a Ti como meu Senhor, como meu Salvador. Se tiver alguém aqui, ou mesmo na sua casa, eu quero orar por você. Se você está aqui, onde você estiver, baixe a sua cabeça, levante a sua mão, e eu quero orar por você nesse lugar. Se aqui tem alguém que até hoje não entregou sua vida a Jesus, mas quer entregar agora, então se levanta a sua mão, que eu estarei orando por você. Quero orar também por aqueles que estão em casa. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti todas as pessoas que estão aqui, as que estão em casa. E eu quero pedir que grilhões sejam quebrados agora, que vidas se entreguem a Ti. Nós estamos declarando que essas vidas que estão dizendo: eu me entrego a Ti, Senhor, o Senhor está recebendo elas agora. E o Senhor está mandando eu dizer que os Teus pecados estão sendo perdoados, que o Teu nome está sendo escrito no livro da vida, e que deste livro ninguém pode apagar. O Senhor te recebe na família, e eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Se você que me escuta mora em outro país ou em outra cidade, você pode continuar nos acompanhando sempre pela internet, ou como você preferir, mas eu aconselho, se você fez essa decisão hoje e você ainda não tem um lar espiritual, ore ao Senhor e procure uma igreja, talvez próxima da sua casa, ou uma igreja que você possa conhecer, que fala da palavra de Deus. Procure o pastor e diga: eu fiz uma decisão assistindo um culto lá em Miami, mas eu hoje quero entregar minha vida ao Senhor. E se membre nesse lugar, em nome de Jesus.